Boa noite para vocês. Hoje nós vamos dar início à nossa aula de nivelamento, né? Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre nivelamento topográfico. Antes de eu iniciar a aula, eu quero falar para vocês o seguinte: todo o material está disponível na plataforma, tá? Lá na plataforma tem uma lista de atividades. Na verdade, assim, é uma atividade só, né? Um documento com uma atividade, um arquivo, né? Não é documento, um arquivo com uma atividade sobre a matéria da aula passada, para vocês fazerem, ok? Usando os mesmos conhecimentos da aula passada. Tem lá as instruções. Depois eu vou colocar um vídeo lá com mais detalhes para vocês fazerem. Essa atividade é para entregar semana que vem, próxima semana. E da aula de hoje, eu vou deixar também um exercício da aula de hoje para ser feito, tá? Todas essas atividades, pessoal, elas valem nota, ok? Depois eu vou estar colocando um vídeo aí específico sobre essas atividades. Mas vamos lá. Nivelamento. Então nós vamos trabalhar com altimetria. Até agora nós falamos, né, estudamos em topografia sobre planimetria e agora a gente vai falar sobre altimetria. Altimetria, altitude. A altitude, ela pode ser considerada em relação ao nível do mar ou ao nível do solo, do terreno. Quando nós consideramos a superfície de referência, o nível do mar, quando a nossa superfície de referência é o nível do mar, nós chamamos de altitude ortométrica. Quando nós consideramos a superfície de referência, o nível do solo, da terra, nós dizemos altitude geométrica. Então, veja bem, no caso eu vou fazer o levantamento de um lote, nivelamento de um lote. Se eu considerar só o nível ali do solo, igual por exemplo o pedreiro, né? Ele tira lá o ponto de nível usando a mangueira de nível, certo? Usando a água, né? Usar a mangueira de nível. Neste caso ali, o que o pedreiro está fazendo? Ele está considerando um nível específico lá no solo. Então ele está trabalhando com a altitude geométrica. Ele não está levando em consideração o nível do mar, mas sim o nível do terreno onde ele está trabalhando. Ok? Então hoje, o assunto da aula de hoje é nivelamento. Vamos falar sobre altitude, né? Como calcular um desnível de um determinado terreno ou área, ok? Então aqui a gente tem a imagem do nível. Tem uma foto minha mesmo aqui com o nível topográfico. Eu apresentei para vocês no primeiro dia de aula. Esse aparelho, ele trabalha apenas no sentido horizontal, né? Ou seja, ó, só nesse sentido assim, ó. Ele não trabalha assim, ó. Ele não faz esse tipo de articulação. Ele movimenta só no plano horizontal. Aí o que nós utilizamos como acessório? A régua, a mira. A mira que vai, né, subindo, descendo de acordo com o nível do terreno. Quem está carregando a mira lá, onde ele está colocando aquela régua, que nós estudamos ela. Ok? Então o nível ele tem como acessório principal aí a mira, para fazer as leituras, né, dos diversos níveis ou desníveis do terreno. Vamos seguir então o próximo agora. Só um minutinho aí. Veja bem, então para a gente dar início ao nivelamento, a gente tem um nivelamento simples, quando a gente vê a diferença de nível entre dois pontos. Por exemplo, a gente tem aqui o ponto A, a gente tem aqui ó, o ponto A, ponto B. Então se eu quero saber o desnível entre esses dois pontos, a gente está trabalhando com nivelamento simples, ok? Então, ó, no ponto A, quando nós identificamos a altitude deste ponto A, nós chamamos de cota. A cota do terreno, por exemplo, 200 metros. Ah, Wesley, mas esses 200 metros significa o quê? Vai depender da nossa superfície de referência, que eu falei no início para vocês. 200 metros em relação a quê? Ao nível do mar? Então a nossa superfície de referência é o mar. Ah, não, é 200 metros em relação a uma base de um projeto que eu estou trabalhando. Então, em relação ao nível do solo, terra, da área específica lá do projeto, ok? Então, esse valor da cota vai depender da superfície de referência. Geralmente, em edificações, na maioria dos projetos, eles levam em consideração o nível do solo, né?
um lote, uma edificação mais simples, só um projeto de porte maior que a gente trabalha utilizando também como referência a superfície do mar, como plano de referência, né? Bom, então a gente tem aqui um valor de cota no ponto A, valor de cota no ponto B. Acima dessa cota aqui, ó, do ponto A, nós temos o FMA, que é o fio médio de A. Esse FM é a leitura que foi feita do aparelho na régua. Isso aqui, ó, em azul, é a mira, a régua, que está sendo utilizada para fazer a leitura. Então, o topógrafo colocou a régua no ponto A, fez a visada no nível e fez a leitura lá do fio médio. Nós não estudamos e vimos lá que dentro do aparelho a gente não tem lá o fio superior, fio médio e fio inferior. Não tem os três, ó, FS, FM e FI. Então são 3 fios. Neste caso aqui que está sendo usado no nivelamento é o fio médio. A gente utiliza o fio médio. Então, quando a gente soma a cota do ponto A mais o fio médio, nós vamos ter aqui, ó, a altura do instrumento. O que é essa altura do instrumento? É a altura que nós temos aqui, ó, como se o aparelho estivesse nesse ponto aqui, ó. Então é toda essa altura aqui, ó, que é chamada altura do instrumento, ok? Então, o aparelho foi instalado aqui em E1, foi feita a visada em A, fizemos a leitura de Ré. Deixa eu só apagar isso aqui, ficou meio embolado aqui. Só voltar aqui de novo. Olha só, o aparelho foi instalado em E1, fez a visada em A, né, nessa régua que está aqui, ó, aqui foi feito a Ré, né, nesse sentido aqui, ó. Aí fez a leitura, anotou, depois girou o aparelho e fez avante no ponto B. Então aqui é avante. Então aqui nós temos a cota do ponto B e a altura que foi lida na régua, que é esse FMB aqui, o fio médio, que foi visto lá na régua. Então veja bem, nós temos 2 fórmulas aqui embaixo. AI significa altura do instrumento, FM de Ré é o fio médio que foi lido aqui, ó. Aqui foi lido, né, o fio médio na régua, aqui. Então, FM de Ré. Mais o C. Esse C significa cota da Ré. Então, quando nós pegamos o fio médio, que foi lido aqui, ó, na Ré, mais a cota da Ré, nós vamos obter a altura do instrumento. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil o entendimento aí. Vamos supor que a cota aqui de A, ó, ela é 200 metros. Vamos supor que a nossa superfície de referência é o mar, né? 200 metros em relação ao nível do mar. Aí, ao ler no aparelho lá, eu li lá, por exemplo, que 1 metro, aqui é 200 metros, né? Vamos supor que eu li lá 200, aliás, eu li lá 1,5 metro, 1,5 metros, lá no fio médio, né? Aí se eu somar, ó, para mim achar a altura do instrumento, o que é a altura do instrumento, pessoal? Não é a altura desse aparelho que está aqui não, tá? Não é a altura desse aparelho aqui não. É essa altura aqui da régua, o instrumento é a régua, a altura que está sendo feita a leitura aqui, ó. Então, aí é igual 200 mais a cota da Ré, né? Aliás, desculpa, fiz errado aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí. Fiz errado aqui, deixa eu voltar de novo. Tá, vamos supor que então, ó, essa cota de A, ela vale 200, aqui 1,5 metros. Então, aplicando a fórmula, ó,
aí é igual. Eu estou procurando a altura aqui, ó, do instrumento. Toda essa altura aqui, ó. Aí é igual FM de Ré, que é isso aqui, né, ó. Então, 1,5 mais a cota, que é essa daqui, 200. Então, a altura do instrumento aí vai ser igual a 201,5 metros. Então, a altura ou a altitude do ponto A, até onde o aparelho está visando aqui, ó, é 201 metros e meio, 201,5 metros, ok? Quando eu giro o aparelho para cá, eu faço a leitura aqui do B, vamos supor que aqui no B eu tenho 1 metro, 1,0 metros, o FM de B. Mas eu não tenho a cota de B. Aí para mim achar a cota de B, eu vou utilizar essa fórmula de baixo aqui, ó. É a cota de Vant, né? Aqui nós temos a Vant, aqui nós temos a Ré, né? Então o aparelho, nesse sentido aqui, ele fez a leitura de Ré e nesse sentido aqui, ele fez a leitura de Vant. Então veja bem, para mim calcular essa cota da Vant, no caso a cota do ponto B aqui, ó, que eu não tenho o valor, não sei qual o valor dela, eu vou aplicar na fórmula aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Olha, a cota, ó, a cota de Vant, no caso aqui, né, é o B, a cota de B é igual. O AI, esse AI é o que nós encontramos aqui, ó. Tá? Por que que é esse aqui? Veja bem, olha a linha passando aqui no aparelho, ó. A linha passando aqui, ó. Né? Então, essa é a altura do instrumento. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 201,5 menos essa altura que foi lida aqui, ó, menos 1 metro, que é o FM da Vant, ó, 1 metro. Então, menos 1,0 metros. Então, ó, a cota de B é igual 201,5 menos 1, 200,5. Então, a cota aqui de B, ó, é 200,5 metros. Então, qual que é o desnível neste exemplo? Esses valores eu inventei agora aqui, viu, pessoal? Só para a gente representar aqui. Então, qual que seria o desnível entre o ponto A e o ponto B? Então, ó, o desnível entre A e B é igual a 0,5 metros. Nós temos meio metro de desnível aí. Qual ponto que está mais alto? O ponto B. Então, o ponto B é meio metro mais alto do que o ponto A. Então, esse é o nivelamento simples. Ok, pessoal? É o nivelamento que a gente, né, consegue aí descobrir o desnível entre dois pontos. Então, nivelamento simples. Ok?